Olá, eu sou Rodrigo Farias, sou professor do Instituto de História da UFRJ e participei do podcast Hora Americana no episódio A Nova Esquerda dos Estados Unidos, Movimento Estudantil, Guerra do Vietnã e Contra a Cultura. E estou aqui para deixar algumas dicas sobre esse tema para quem quiser se aprofundar nesse assunto. A primeira dica, a modéstia às favas, é o meu próprio livro, A Nova Esquerda Americana, lançado pela editora da Fundação Getúlio Vargas, que fala justamente sobre o principal movimento da chamada Nova Esquerda nos Estados Unidos, a Students for a Democratic Society, que existiu entre 1960 e 69, que dá um panorama do que foram os anos 60 do século XX nos Estados Unidos, as principais questões que envolveram os debates mais à esquerda naquele momento. A segunda dica que eu dou, ainda sobre essa questão da nova esquerda, é um livro que, infelizmente, ele só existe em inglês, mas é fácil de achar na internet, chamado A Generation Divided, da Rebecca Klett, que é uma história oral com militantes da nova esquerda e da nova direita dos anos 60 nos Estados Unidos. Então, é muito legal para entender a visão de mundo desses dois polos ideológicos naquele momento. E é o único livro do gênero que eu conheço que põe lado a lado as duas visões, e eu acho isso muito útil para quem quiser entender os dilemas e as perspectivas daquele período. Para além disso, um outro livro que também é muito útil para entender os anos 60 americanos, uma perspectiva mais reformista, e existe em português, é a Autobiografia de Martin Luther King, organizada pelo Claiborne Carson, e que foi lançada aqui, e que é um apanhado de escritos do King, que ele não apenas narra a sua própria vida, mas explica como funcionava o movimento dos direitos civis e a segregação racial contra a qual ele lutava. É um livro muito rico, muito interessante, e que entra aqui nessa lista de indicações porque os direitos civis foram, digamos assim, funcionaram como uma vanguarda para a nova esquerda. Não haveria nova esquerda nos Estados Unidos da maneira como foi se não houvessem movimentos de direitos civis que estavam sendo apontando os caminhos para as organizações estudantis do período. E, por fim, para quem quiser uma história social mais abrangente sobre os anos 60, tem uma obra chamada The Sixties, do historiador britânico Arthur Marwick, que fala da década, na verdade, do que ele chama de longos anos 60, que vão de 58 a 74, não apenas nos Estados Unidos, mas na França, na Inglaterra, na Alemanha, e dá umas pinceladas pela Itália também, e comenta de passagem em outras partes do mundo. Então, é uma obra de fôlego, mas que dá uma ideia não apenas de questões culturais e políticas, mas sociais, econômicas, enfim, é um grande sobrevoo para quem quiser conhecer os anos 60 do século XX no Ocidente. E é isso. Muito obrigado e boa leitura.